Ontem entrou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment, um super pedido de impeachment contra o presidente da República. Na verdade, toda a esquerda, em todas as suas formas, começa no Supremo e vai descendo no Judiciário todo, universidades públicas, partidos políticos, organizações não governamentais, CPI, o Congresso, grande parte do Congresso, e todos os movimentos sindicalismo, partidos de esquerda, a esquerda toda partidária ou não, se reuniram e fizeram um super pedido de impeachment contra o presidente da República. Na verdade, isso é o movimento que tenta encerrar toda essa contraposição que tem sido feita ao presidente desde que ele assumiu. E que ficou muito mais grave o ano passado, a partir de junho, quando a pandemia deixou de ser uma doença e passou a ser uma causa político-partidária da esquerda brasileira e de alguns setores da política e do serviço público, do Supremo Tribunal Federal, de alguns governadores. Enfim, o país vive o que eu imagino aqui na minha experiência de leitura e de vida, que eu já vi muitas crises políticas, o Brasil vive a pior de todas as crises que já teve até hoje. Por sua vez, a entrada do pedido de impeachment na Câmara coloca a seguinte situação: a Câmara o presidente da Câmara põe em votação e estabelece-se 180 dias de discussões profundas e a crise política não terá limites. No momento exato em que a economia começa a crescer, eu já falei isso aqui e vou lembrar, o Banco Mundial diz que o Brasil vai crescer 4,5% esse ano. O Bank of America, dos Estados Unidos, diz que o Brasil prevê um crescimento de 5,5%. Já o boletim Focus do Banco Central, que é feito entre instituições bancárias e especialistas, diz que vai crescer 5,1%. Se cresce 5,1% esse ano, ano que vem passa de 7%. A ciência política ensina que presidente com a economia em alta não perde eleição. Então, nesse momento, o pedido de impeachment tem essa função: cortar a possibilidade de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como? Criando uma crise política que pode ou não levá-lo à perda do poder. Se conseguir levá-lo à perda do poder, inicia-se uma crise política com o vice assumindo e uma retomada de pensamento na eleição de 2022. Se Bolsonaro não cair, ele se fortalece e governa. Agora, governa, diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Agora, o que é que está se prevendo mesmo? O que é que se quer mesmo? Não é derrubar o Bolsonaro. O que se quer é uma grande crise política para estabelecer um regime de caos e, no regime de caos, construir um discurso de que está tudo acabado e nós temos que achar um salvador da pátria. O salvador da pátria que existe é o Lula. Então, é um estupro estupro político mais ou menos previsível. E também o caos indica que a eleição de 2022, e nela certamente o Bolsonaro será candidato, se não for empichado, será uma eleição muito cruel, muito dura mesmo, de não deixar nada em pé no país. O que está se discutindo, então, não é o país. O que está se discutindo para 2022 é quem é que vai mandar no que sobrar deste país. Estamos vivendo um dos piores momentos na história brasileira. Esse pedido de impeachment não é um pedido de impeachment, é um sinal para uma grande crise e essa grande crise criar um ambiente de terror, como foi na França depois da Revolução Francesa, e finalmente destruir-se o que resta do país. Alguém pode pensar, isso é teoria da conspiração. Vamos aguardar os próximos dias e vamos ver. A tendência é, de um lado, a agressão, de outro, a reação. Nós não conhecemos as duas na hora que elas baterem de frente. Mas quem pagará por isso somos nós. Boa noite. Boa noite, Onofre. Obrigado pelo seu comentário. Só para complementar rapidinho essa questão do pedido de impeachment, não acredito que nesse momento isso vai prosperar. Pode ser óbvio que o presidente da Câmara ele tem a prerrogativa de aceitar agora e colocar em votação imediatamente,
ou segurar isso para ver no que vai dar a CPI lá no Senado. Acredito que ele vai fazer isso, a segunda opção. Ele vai aguardar o circo pegar fogo. Regimentalmente ele tem um prazo para aceitar ou rejeitar. Ele pode agora, de rito sumário, rejeitar ou pode segurar. Segurar para ver no que vai dar essas denúncias da CPI, no que vai dar essa questão da compra de medicamentos, as denúncias envolvendo o Ministério da Saúde, e aí ver se o ambiente vai mudar, se vai piorar ou não aqui no Brasil. Não acredito que nesse momento tenha ambiente para impeachment. O interesse da oposição não é caçar o presidente Bolsonaro, porque aí surge um novo presidente, o vice assume e praticamente sem desgaste. Começa um novo governo no ano da eleição praticamente. Não é isso que a oposição quer. O que a oposição quer é desgastar o atual governo para que ele chegue desgastado na eleição do ano que vem e perca nas urnas. Eu já conversei com parlamentares da esquerda, parlamentares do PT, que pensam isso. Nós precisamos desgastar o presidente para ele chegar lá fraquinho e perder nas urnas. O impeachment não é interessante nem para a oposição. Porque se tem impeachment, passa, a Câmara aceita, o presidente deixa o cargo momentaneamente, até a conclusão do julgamento. A gente viu isso em 2015, agora 2016 com a Dilma, né? Assume o vice, aí vai pro Senado. No Senado, novo julgamento. E aí sim entrega o cargo de vez, caso seja aprovado pelos senadores. Se isso acontecer e o vice assume, o Mourão, meu amigo, aí não tem PT, não tem Lula, não tem eleição, aí eles vão fazer o que eles quiserem. Então não é interessante nem para os partidos de esquerda qualquer tipo de medida que afaste o presidente do seu cargo. Isso eles não querem mesmo, eles querem desgastar politicamente para ganhar a eleição no voto.